Boa noite e bem-vindo ao Alerta Portugal. Um homem de nacionalidade britânica foi detido pela Polícia Judiciária depois de confessar que assassinou um conterrâneo em plena floresta, na localidade de Soalheira, em Pedrógão Grande. Este homem era organizador de uma festa, escondeu o corpo com ramos e com algumas roupas. Este é o primeiro tema que temos esta noite na mesa do nosso Alerta Portugal, percebermos com os nossos convidados. António Raposo Pio é advogado, muito boa noite, e também a doutora Roberta Frontini, que é psicóloga. Boa noite, bem-vindos aos dois. Percebermos antes de mais, estamos a falar de um cidadão estrangeiro que comete um crime fora do seu país. Como é que se desenrola aqui todo o processo de justiça? Bom, o processo não tem diferenças, dado que é obrigo da legislação portuguesa que se tratará de averiguar e de penalizar, digamos assim, a conduta que aqui foi descrita como sendo um homicídio qualificado, que é essa a informação que temos. E por isso não há nenhuma diferença entre ser um cidadão português ou um cidadão estrangeiro. A partir daí, o que é que temos em cima da nossa mesa, sendo, não é, à partida, um homicídio envolto aqui em muitas dúvidas? Sim, essas dúvidas é que podem dar no âmbito da qualificação, não, mas no âmbito da medida da pena, podem dar alguma relevância, não é? Dado que se tem que procurar se houve uma premeditação, qual foi o nível da premeditação, se houve ali artifícios ou houve ali uma preparação da cena do crime, e se com isso, sendo uma pessoa estrangeira, simulou, criou um ambiente mais propício a levar as pessoas àquele sítio, àquela festa, o que seja que terá acontecido, e nesse contexto, na apreciação do perfil do homicida, poderemos, dado que partimos do princípio que está provado que foi aquela pessoa, podemos ter uma relevância, ou pode aparecer, enfim, no âmbito do processo e do julgamento, uma relevância para a contextualização do que se passou. Sendo estrangeiro, também aí a diferença pode ser relevante, mas mínima, não é? Mínima? Mínima porque quando se define a culpa e se estabelece a medida da pena, dado que um crime não é 12, pode ser de 8 a 12, e estabelece a medida da pena, se faz em função das circunstâncias da prática do crime, daquilo que teve, digamos, presente na prática do crime, até do sentido negativo nessa prática, que é sempre negativo, mas mais reforçado. Houve uma intenção, uma manifestação, uma premeditação durante mais tempo, a pessoa deslocou-se do seu país para fazer isto em Portugal, sabia que era aqui que podia fazer de uma forma diferente, mais perversa. Pronto, tudo isso pode e deve ser apreciado pelo juiz na medida da pena. É nesse sentido que estou a dizer que é relevante, mas também poderia ser relevante vir de França ou vir do Algarve para o Minho, poderá não ter diferença nenhuma, não é por ser estrangeiro. É a deslocação para um sítio com uma intenção de fazer, enfim, cometer a prática de um crime, aí sim pode haver diferença. Uma coisa é estar num sítio e aquilo ocorreu, e ocorreu precipitando, digamos assim, o ilícito, mas sem uma capacidade prévia de avaliação. Outra coisa não, é eu poder ter que avaliar a conduta de uma maneira positiva e fazê-lo de forma negativa. É evidente que é isso que é a culpa, é isso que é a premeditação, é isso que é a prática do ilícito, mas o tempo que decorre entre fazer uma coisa ou não fazer, esse tempo pode ser apreciado para efeitos da medida da pena. Não para excluir a ilicitude, mas para efeitos da medida da pena. Poderá estar a contar esse tempo, não é? Todos os tempos, todos os minutos contam, aliás. Doutor, percebermos aqui alguns enredos também. Portanto, este homem que mata, esconde, portanto há aqui um crime de ocultação do cadáver também, mas confessa ao crime, horas mais tarde. Bom, a confissão, ou seja, a declaração da prática do crime pode ocorrer porque há um arrependimento no sentido comum, não devia ter feito, porque a pessoa, não querendo aqui passar para o pelouro da colega, mas porque a pessoa não resiste à pressão que os outros, que até sabiam, e por isso não consegue manter essa omissão, porque sabe que alguém vai revelar, outra hipótese. Enfim, e outras questões de exibicionismo, muitas vezes revela porque eu fiz, porque queria fazer, e também tenho que dizer, senão não está consumado para o próprio. É perverso, mas assim é. Pelo menos nos filmes é assim que a coisa se coloca. O nosso problema hoje é, a gente mede o desvalor de uma conduta por uma fita métrica, que é a moldura da pena, que é de 2 a, no caso, de 6 a 12, sendo um homicídio qualificado. Temos 6 anos. É dentro desses 6 anos que o juiz vai, digamos assim, colocar a censura efetiva, a pena efetiva. Aconteceu isto, 8 anos. Ou 9, ou 10, ou 12. Para nós que estamos a ver, que estamos a ouvir, que estamos às vezes a participar, ou como advogado, ou como psicólogo, como polícia, ou o que seja, nós temos uma história hoje contada ao detalhe.
O detalhe da história, quando ela não é como nós a configuramos, o lobo mau, até um lobo bom, até um colega, mas matou. Um lobo bom na nossa imagem. Ia para uma festa, veio do estrangeiro, estava tudo bem, estava num sítio paradisíaco. Porquê que matou? O porquê que matou já tem alguma coisa estranha. Nunca há uma razão para matar. A gente pergunta. Mas se matar para roubar, matou porque queria tirar, matou porque queria tirar. E é isso que fica aqui um bocadinho em sobressalto. Por isso, o sobressalto, quer para censurar, quer para justificar, nada se justifica, quer para fundamentar um bocadinho a censura, é algo que hoje o detalhe, a possibilidade de nós apanharmos quase tudo, mas não é tudo, atenção, e depois transmitirmos isto, imagine que era alguém que estava em casa e que discutiu, e que se dizia, discutiu com um parteiro e deu-lhe um tiro. Ou espetou-lhe a faca. Não tinha aqui história nenhuma. A história que tem é estar numa festa, ter organizado uma festa, ser estrangeiro, estar num sítio idílico, ou pelo menos interessante, e agora foi para um sítio, matou, escondeu e revelou. Bom, tudo isto. Em que é que isto difere de um comum homicídio qualificado? Que é alguém que dá um tiro, ou, enfim, com uma faca, retira a vida de outra pessoa. A premeditação? A premeditação, um bocadinho, dá a qualificação, mas aqui não seria necessário, porque isto a pena máxima, se for verdade, que aqui estamos aqui, enfim, a apreciar, não me parece que haja dúvidas quanto a uma censura elevada, até porque a nossa moldura é uma moldura que no topo, na pena máxima, é baixa, e por isso aquilo atinge sempre o topo. E é um bocadinho isso, e por isso aquilo que eu acho que faz sentido apreciar, não é só apreciar, não é só tratar, quer das vítimas, quer às vezes dos criminosos, no plano, digamos assim, da ciência médica, psicologia, de saúde, o que seja, mas também tentarmos compreender um bocadinho melhor, porque é que as coisas ocorrem. Acho que também temos que fazer um bocadinho de esforço, e acho que aí não é só tratar a vítima ou o agressor, nas situações de limite também me parece que possa fazer sentido, mas também poder descodificar onde é que estas coisas, ou porque é que estas coisas surgem. E aí, enfim, é um esforço que todos temos que fazer. Nós aqui não podemos ir muito mais longe, mas pessoalmente agradaria-me saber que todas as pessoas soubessem que aquilo que se passou ali nessa festa, nesse enredo, não era uma coisa perversa logo no início que as pessoas convivem. Isso era importante saber. Não era perverso. Foi uma ocorrência, foi uma explosão, mas não era, digamos assim, um momento, não era uma circunstância apta a que tal tivesse acontecido. Acho que era importante saber isso. Muito importante. Até a sensibilidade para o diagnóstico, para o nosso autodiagnóstico, é muito importante. Sim. Nós hoje estamos preparados, dói um dente para ir ao dentista. Estamos preparados, se tivermos uma dor do lado esquerdo do peito, as pessoas com alguma idade, pode ser um infarto. Mas não estamos preparados para o diagnóstico da saúde mental, para o diagnóstico onde nós já estamos a ser, digamos assim, perturbados, já estamos a ser degradados e sentimos que essa degradação ocorre do que fizemos antes, por isso pode ser pior depois, no momento. E nós não vamos à procura de alguém que diga, se gritaste ontem, se ontem até pegaste uma faca, isso não é normal. Por isso é uma coisa que tens uma dor no peito. Podes ter um infarto. Só que este infarto é um infarto de violência. Digamos, não é em ti, é nos outros. Ou até no próprio, que às vezes também ocorre. Então, essa autoavaliação do pré-diagnóstico ou do autodiagnóstico, para não passar aqui a redundância, sem mais, é muito relevante. Nós não estamos treinados para isso. Nós temos aquele conceito, é maluco. Tanto dizemos que é maluco para um amigo que é engraçado, como é maluco para um indivíduo que é completamente desnorteado, que a gente não entende o que é que ele está a fazer. O maluco aqui é algo que pode ser elogioso, és muito doido, como pode ser uma coisa, nem falo contigo, tu não tens princípios nenhuns. Esta capa é uma capa cultural, mas que ela está dentro de nós, dos mais novos, dos mais velhos, não sei onde anda, mas anda por aí. Tem que se começar a fragmentar também isso. Aquilo que os olhos veem, aquilo que a comunicação transmite em imagem e som, nós temos que também consegui-lo fazer em sentimento e em racionalidade. Nós não temos dentro de nós o software apto a reconhecer os efeitos externos. Nós temos luz e também, cor. se não o tivermos, quem está à nossa volta também que o ensino, tenha. É o que dizia. É a aprendizagem na família, nos grupos, é na escola, é na exclusão e na aceitação. Assertividade significa também dizer não e dizer sim. Não é só assim há caminho. Se não for assim, o caminho não é um caminho, é uma deriva, é o que for. E então nós não estamos preparados, porque isso é preciso ter tempo. Para refletir no que está no exterior... É coisa que a sociedade não tem. Não tem. Para refletir no que está no exterior é muito simples. Tudo o que estou a ver aqui está a ser processado. Mas se eu quiser detectar o que está cá dentro e que me impede de calhar, isso é uma coisa muito mais complicada. E falta-nos tempo para a complicação que é realmente a nossa estrutura emocional, que está a ser visitada todos os dias pela informação que temos externa,
Por isso, quando a gente vê esta agressividade, estas festas, assusta algumas pessoas, se calhar pessoas já não vão a festas, já não querem ir para a festa, que seja num... E há outros que é ao contrário, se calhar ficam chamados a ir lá ver o que é que se passou. Enfim, isso está a ser, eu concordo, a ter que ser reapreciado para ser introduzido na nossa formação inicial. Sim. Mas temos mais um caso que nos vai levar, presumo eu, a mais conclusões. Precisamente porque existe esta ligação entre os dois casos, que é a confissão. Falamos agora de um homem que asfixiou a companheira no Montijo. A vítima tinha 87 anos. Este suspeito ficou em prisão preventiva depois de ter confessado o crime às autoridades. À parte desta questão que vamos continuar aqui a explorar, Dr. Raposo Subtil, percebermos aqui ao nível da justiça, portanto, não houve só esta questão de matar a esposa, como havia aqui uma série de antecedentes. Tudo isto é colocado na mesma balança? Eu acho que colocou uma questão muito, muito pertinente, que é, nós também evoluímos naquilo que é a apreciação do desvalor das condutas. Não é nenhuma coisa, uma década depois a outra, uma década antes diferente. E também as pessoas aceitam ou não aceitam de acordo com a sua cultura própria, ou seja, com aquilo que foram ensinados a aceitar, e há uma diferença muito grande entre quem viveu 62 anos em comum de uma pessoa que teve, enfim, um relacionamento ocasional. Não é só um problema de idade, é um problema de idade, é um problema de convivência, é um problema de cristalização de consentimentos, não é? De vários tipos, também naquilo que é negativo. E depois é difícil a família intervir, às vezes, ou a sociedade intervir para conseguir repor a história. Repor a história significa fazer uma apreciação daquilo que se passa no momento presente. Nós fazemos isso com uma história coletiva. Temos uma estátua de alguém que nós entendemos que já não é boa e vamos lá e tiramos a estátua. Mas ela esteve lá e teve uma razão para estar naquela altura. Que é igual. Essa parte é a parte que eu penso que é mais difícil, sinceramente, haver uma intervenção. Isso vai ser atendido seguramente na medida da pena. Não sou juiz, mas imagino que alguém que aprecia esta conduta diz, bom, viram juntos, realmente era isto, era assim, era assado, já tinha aquela idade, e é o que é. O que é estranho é, talvez, o que a família fez para este caso, desta idade, é se calhar o mesmo que faz uma família mais recente, uma família não de idosos, de gente jovem, faz da mesma forma. Não, entre marido e mulher, não metas a colher. Ninguém mete a colher. E por isso ainda está um bocadinho, está em mudança, mas ainda está um bocadinho aí presente. E essas coisas, depois o alerta da colega, que faz todo o sentido, tem que mudar. Nós dizemos, violência doméstica é muito importante, mas depois temos que ter outras coisas, outros ícones que nós temos que apresentar à sociedade para reagir. Mas, embora me choque muito, que naturalmente qualquer pessoa de sensível fica chocada perante um crime desta natureza, mas é uma patologia, se é que é uma patologia, naturalmente deve ser, alguma coisa que me surpreende menos, não é menos, choca sempre. Mas, enfim, o outro caso anterior deixou-me mais impaciente do que este caso, para ser sincero. Me deixou muito mais impaciente, muito mais instável do que este caso. Este caso, este suspeito, que acabou por confessar, 89 anos. De que forma é que a justiça atua? Portanto, irá cumprir uma pena... Cumpre a pena que tiver que cumprir, e por isso a medida da pena concreta atenderá à idade, atenderá às circunstâncias do cometimento do crime, tudo isso. E cumpre a pena, naturalmente que... Mas há essa questão da idade, pesa? Claro, é evidente que pesa, e seguramente também vai pesar a análise que venha a ser feita do momento em que estava, de alguma debilidade psicológica que tivesse, enfim, tudo isso é um contexto que tem que ser apreciado, porque isto não é uma máquina em que a pessoa matou, eu carrego no botão, está há 12 anos, o outro matou, carrego no botão, está há 12 anos, não dá assim, não é? Não é assim. E por isso, agora, se levar 10 anos de prisão, tem a idade que tem, enfim, é o que é, e ficará detido o tempo que for necessário para cumprir a pena. As coisas, não se pode desculpabilizar alguém por ter muita idade, já se pode considerar não imputável menor de 16 anos, mas já não se pode, digamos assim, desculpabilizar só porque se tem a idade, neste caso, uma idade considerável. Estas questões da violência, mas falamos de um crime público. Sim. Sim, mas domina o medo, não domina nas represálias, não é? Domina a ação de denunciar. Porque depois também se sabe que não se consegue invadir o espaço da privacidade que aquelas pessoas podem dar consentimento. Ou provar aquilo que se... Mesmo que prove. Se alguém chegar e dizer, mas não, já está tudo bem, já está tudo resolvido, a não ser que exista já uma agressividade documentada de outra maneira,
Agora for chamar nomes, for empurrou, a esse nível, não se consegue ir muito mais longe do que isso. Se souber que a pessoa já foi agredida, que já houve uma tentativa de homicídio, vocês aí pode haver um caminho mais rápido para evitar uma consequência ainda pior. Mas não é só o medo de denunciar, o medo de queixar. É também perceber-se que não existem mecanismos que levem ao controle da situação por impedimento dos direitos individuais das pessoas que estão do lado de lá. Eu posso ter aqui uma mão toda aleijada e não há nenhum médico, mesmo olhando para mim, que me obrigue a consertar a mão. Pronto, também eu posso ter aqui um desalinhamento e não é a doutora agora que olha para mim e diz assim, olha, devia lá ir à minha consulta, eu dou-lhe uma borla, e mesmo assim eu não vou, eu não sou obrigado. Por isso é preciso também perceber que nós criamos uma sociedade onde as pessoas, os seus direitos individuais, impedem, digamos assim, que o coletivo normalizado, bom, mesmo bom, à prova de tudo, que se imponha. Nós não temos nenhuma receita coletiva porque é bom que afaste a individualidade, os direitos, digamos assim, a privacidade das pessoas, mesmo aquelas que não são boas e que precisam dessa mesinha, precisam desse bem. Esse é um problema das democracias, um problema desta sociedade de equilíbrios entre os direitos individuais e os direitos coletivos, não é? E depois as polícias também, os médicos também, enfim, toda a ação, até da vizinhança também. E esse ditado popular, que marido e mulher, não deixa de ser um letreiro, hoje um bocadinho menos, não é uma bandeira vermelha, mas é amarela, mas ainda continua a existir. Não vamos dizer que não continua a existir. E a própria família. Eu acho que a família teria dificuldade de um casal estar juntos há 22 anos a intervir. O pai ou a mãe, é muito difícil. Eles se calhar estão a pensar, isto é um drama, mas realmente é muito difícil. Nós também não nos podemos colocar numa posição de achar que se estivéssemos naquele momento, naquele lugar, naquele papel, conseguimos mais do que aquilo que eles conseguiram. O que conseguimos é transmitir, sim, a reprovação desta conduta e desejar meios diferentes no futuro. Para que a atuação seja diferente. Isso sim, isso desejamos todos e quem tem competências para isso quer colocá-las ao dispor das pessoas para beneficiarem disso, mas não é fácil. Bem-vindo de novo. O Alerta Portugal acompanhou uma operação Stop da PSP que contou com a participação de vários caloiros como forma de integração, mas também de sensibilização para a importância de conduzir sem álcool e não cometer um crime. É bom podermos falar de prevenção e não de crimes na estrada, porque conduzir com álcool é crime. É crime, mas esta prevenção é ótima, merecem parabéns quer quem participou na ação concreta, quer quem estabeleceu ou planeou, porque é com isto que se faz a ligação entre a repressão e a efetiva prevenção, ou seja, a estimulação para evitar a prática de delitos. Só assim. Nós temos que atuar de maneira diferente nos dias de hoje. E esta é uma maneira diferente de o fazer. Não é com leis, não é aumentando as penas, não é censurando quem já cometeu o crime que nós conseguimos afastar essa prática. Conseguimos afastá-la comunicando desta forma, da forma bonita, desta forma participativa, desta forma que nos compromete, porque tem ali jovens e os pais estão a ver, e a sociedade também, e eles próprios vão falhar e souberam que participaram, e isto aumentando esta escala de envolvidos, digamos assim, no processo, seguramente que enfim, aquilo que é evitar surge com muito mais frequência do que praticar. Ora, no caso de quem o pratica, pode ficar a contas com a Justiça. Sim, ficar a contas com a Justiça não é só por conduzir com álcool ser crime. É que pode dar origem a outros crimes. E esse que é, digamos assim, ainda maior, o problema torna-se maior por saber que há crimes que eles têm, digamos assim, um efeito de causalidade relativamente a outras práticas e uns infringem o próprio, que é o caso de quem está alcoolizado, comete um crime e leva a pena, mas quem tiver um acidente andando alcoolizado, para além de cometer um crime, comete outro crime e faz outra vítima que não ele próprio. Não? E por isso, a partir daí, as coisas são mais complexas e vale a pena fazer prevenção neste domínio. Dr. António Raposo Souto, mas já existe. As penas também têm um efeito que induz a uma certa prevenção, que quando se aplica uma pena de 2 anos a alguém, porque fez uma coisa, está-se a dizer, se tu fizeres também, por isso há uma medida, quer da valorização abstrata de um comportamento. Este comportamento é negativo.
quer no concreto, quando se expõe alguém, para os outros. O tema é antes, é o tal que reforcei antes, é quando estamos todos em posição de incumprido, mas ninguém incumpriu, como é que nós estimulamos, reforçamos a contenção para cumprir e para não incumprir. Portanto, como é que nós estabelecemos este limite? É como estar no meio de uma ponte e a gente saber exatamente que vai para um sítio e não vai para outro. Como é que nós damos essa leitura? Como é que nós estimulamos essa leitura? Como é que nós valorizamos essa leitura positiva? Não é? As pessoas ligam isso à culpa. É a capacidade que a pessoa tem de se determinar de modo a não infringir. Então isso, se não o fez, foi negligente. Se o fez com intenção, foi dolo, foi doloso, foi intencional. Mas como é que se faz isso? Bom, nós temos as regras normais, as regras da nossa cultura normal, a vida, a liberdade. Hoje os conceitos aparecem de uma forma muito mais detalhada. Então, quando há excesso de velocidade, eu pergunto, é a vida, é a liberdade dos outros também vão conduzir e tal. Mas isto não é muito fácil de entender isso. Não é? De todo. Não é fácil de entender. Então é preciso explicar quase em termos absolutos. Não se pode conduzir. Mas porquê é que não se pode conduzir? Não se pode conduzir porque é uma coisa que não faz sentido nesta sociedade. Então aí já não se pode maltratar as pessoas, violência doméstica, porque é que não se pode igualdade. Mas primeiro que aquilo entre para ser uma coisa absoluta, então depois é sempre relativizada, mas também me agrediu, também me chamou nomes. Pronto, isso é a grande dificuldade numa sociedade plural, cada vez mais multivalorativa, de conseguir transmitir tudo isso, e cada vez há mais valores, cada vez há mais bens. Estamos mesmo a Como é que conseguimos fazer isso? É difícil.